Recrutamento, seleção, contratação. Eis o desafio da nova geração, o desafio do empresário hoje. Então se liga no Café Corporativo que tem assunto para você. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito de recursos humanos, relacionamento humano, e o meu convidado é o Felipe Amaro, o Felipe que é especialista em RH, né, Felipe? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aguinaldo, é um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite, espero poder compartilhar um pouquinho aí desse mundo do RH com você. Muito bom. Felipe é um cara gente boa, uma pessoa que a gente conversa com ele e já vê que sempre esse sorriso aí, né, Felipe? Sempre, né? A gente que trabalha com pessoas tem que sempre estar bem, sorrindo, porque é um desafio diário constante, né, Aguinaldo? Agora me conta uma coisa, faz a diferença essa relação do profissional que lida com as pessoas, com o comportamento das pessoas? É uma questão de ação e reação? Com certeza. A gente brinca com esse rapport, né? Com a conexão que você cria com as pessoas por meio do seu comportamento, da sua postura. E para quem trabalha com recursos humanos, é um item essencial, que de certa forma trabalhar com pessoas é inconstante. Tem dia que elas estão bem, tem dia que elas não estão, então criar essas conexões facilita mais da metade do trabalho, viu, Aguinaldo? Muito bom. Deixa eu apresentar então o Felipe Amaro, ele é formado em recursos humanos, ele tem uma pós-graduação, né, Felipe, em gestão empresarial e é especialista também em pesquisa e docência no ensino superior. Muito tempo de ensino superior? Aguinaldo, olha, eu me formei em RH em 2015, depois disso fui para minha especialização em gestão empresarial, aí passei por algumas faculdades, fui professor convidado na FAGE, na Faculdade de Jaguariúna, na Damásio, em São Paulo, começo agora na Exanc, em Campinas, e sempre voltado para essa área, tanto para a educação quanto para a gestão empresarial. Fala para mim aqui, contratar é simples? Depende até do que você quer contratar e de como contratar, né? As empresas hoje, elas têm uma clareza muito grande do que elas desejam, mas muitas vezes elas não observam o mercado para falar, olha, isso aqui é importante resgatar do mercado. Então, fica ali no meio a meio. Eu acho engraçado porque o colaborador, quando ele parte para procurar um emprego, principalmente quando é CLT, né? Ou quando ele quer trabalhar na empresa de outra pessoa, ele pensa assim, bom, eu quero um emprego que seja tranquilo, que eu trabalhe pouco, que eu tenha bom salário, vários benefícios, não é isso? Mas o empregador faz a mesma coisa, né? Eu quero um colaborador que seja gente boa, que não falte, que não reclame do salário. E que eu não precise pagar muito, muitas vezes. E que me dê resultado e que resolva meus problemas, não é isso? Só que essas duas características, esses dois conjuntos não existem exatamente, né? É um desafio, Aguinaldo, porque qualquer empresa que quer abrir uma vaga, ela tem que primeiramente buscar uma pesquisa salarial. Ela tem que entender como que o mercado está encarando aquela vaga que ele quer contratar. Porque às vezes ele pode oferecer o melhor benefício, pode oferecer um salário adequado, só que como que ele busca esse profissional? Onde ele busca esse profissional? Então tem uma série de fatores que vão compor a vaga que se ele não se atentar antes, ele se frustra no meio ou no final do processo. Muito bom. Então, mas não é só salário também, né? Não. Porque às vezes a gente pensa assim, no fim o que vale é o salário. Não, né? Não. Tem muita gente que está dando um valor muito pequeno para isso. A pessoa tem outros objetivos, ela quer mais tranquilidade, paz, benefício, enfim. Depois da pandemia, houve uma mudança na procura pelo trabalho. As pessoas hoje elas estão procurando muito mais o sentido da vida do que propriamente um sentido profissional. Propósito. Um propósito, exatamente. As pessoas antes, elas viam o trabalho como um meio de alcançar os objetivos. E muitas vezes não se atentavam, que o objetivo era uma casa, um carro. Hoje, elas criam toda uma ilusão ou uma ideia daquilo que elas entendem que é real para a sua vida, e aí quando elas buscam o trabalho, elas querem ver se os valores vêm ao encontro do que elas buscam, se a empresa tem uma postura corporativa que corresponda com esses valores que ela tem como base, né? Esses dias atrás, eu conversando até com um colega, e ele falava assim, mas as coisas mudaram muito nos últimos 5 anos. E de fato mudaram. Mas não foi nos últimos 5 anos. As coisas vêm mudando muito nos últimos 100 anos, né? Porque quando a gente estudou os diversos
tipos de administração a gente estudou desde a taylorista, né? Que naquele momento lá onde simplesmente se dizia assim, olha, você tem que fazer isso, 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 a empresa paga tanto, faz porque eu estou mandando, porque você paga para isso. E as pessoas faziam. Hoje não se faz mais assim, né? Não funciona mais. Teve uma mudança muito grande, né? Porque nessa época mesmo, quando você fala da administração clássica, você tem a população saindo do campo e chegando nos centros urbanos. Então as indústrias abriam as vagas, formavam aquela fila de candidatos e quem tinha o currículo, quem ali tinha uma proposta próxima, conseguia entrar. Hoje, o mercado de trabalho tem uma oferta grande de vagas. Se você procurar, você encontra vagas para diversas áreas. E você também encontra profissionais qualificados para essas vagas. Por isso que, às vezes, o próprio salário, ele não condiz com o profissional que você vai contratar. Tem que ter uma palavrinha, que é uma palavrinha do inglês que as pessoas utilizam bastante, que é o match, com o fit cultural da empresa. Então, se a empresa ela possui alguns valores, alguns propósitos que estão ali no seu dia a dia, aquele profissional ele se encanta por aquela empresa. Agora, se a empresa e o profissional não tem essa união de encantamentos, aí você não consegue encontrar um bom profissional. Deixa eu ver se eu te entendi. Você está dizendo para mim que tem muita gente boa trabalhando na empresa errada. Exato. E tem muita empresa boa que também contratou o sujeito que não está tão disposto assim porque não é ali que ele gostaria de estar. Com certeza. O processo seletivo, quando nós fazemos a primeira parte, que é a parte de captação, triagem dos currículos, sempre a gente preza pela questão técnica. Isso você pode reparar. Qualquer agência de emprego, qualquer lugar, ele vai olhar. Ah, tem essa qualificação, tem esse histórico, tem essa experiência. Ok. Só que o comportamento do colaborador, quando ele entra na empresa, fala muito mais do que a parte técnica. Então, o que as empresas estão optando hoje? Em criar o processo seletivo para triar esses currículos pela parte técnica, mas também colocar alguns testes comportamentais para avaliar se sim, o colaborador vai conseguir lidar com aquilo que a empresa oferece ou não. Fazia uma entrevista de emprego e perguntava para a pessoa, mas você é isso ou é aquilo? Você é assim, né? Isso. Por exemplo, você é uma pessoa que lida bem com críticas. Eu nunca vi um cara falando, não, eu não lido bem com críticas, não gosto de ser criticado, Exato. Eu brigo, né? O perfeccionista, que sempre foi, né? Ninguém gera prova contra si próprio, nem numa entrevista de emprego, né? Então precisa realmente ter algum tipo de recurso técnico do psicólogo, do especialista em RH para poder detectar que perfil que tem essa pessoa e se há um encaixe com aquela vaga. E tem algumas empresas que, inclusive, estão optando em colocar mentores no início do processo dentro da empresa. Então, o profissional passou pelo processo seletivo, ele começa o seu processo de onboarding. Quando ele entra na empresa, tem um mentor que acompanha os primeiros 45 dias desse profissional. Então, é um técnico que já tem mais experiência na área, até para falar assim, olha, esse profissional ele vai conseguir atingir aquilo que nós queremos enquanto empresa. Para você ter uma ideia, tem algumas empresas que, isso também é uma cultura, já não é novidade, mas que premiam aqueles profissionais que trazem outros profissionais como indicação, e se essa indicação passa pelo RH e é contratada, o profissional recebe um valor específico por isso. Por quê? Esse profissional já está há um tempo na empresa, ele já conhece a estrutura da empresa. Então, quando ele faz uma indicação, ele já imagina, olha, o Aguinaldo tem um perfil que vai dar match com a empresa, então eu posso indicar o Aguinaldo. Hoje, as empresas que estão optando em fazer recrutamento interno, encontrar profissionais como agências, consultorias, que tragam todo esse prognóstico antes de contratar, elas têm uma chance maior de retenção de talento. Então, quando uma empresa especializada em recrutamento e seleção, ela vem e me traz um colaborador, um candidato, eu contrato esse candidato, essa empresa, minha prestadora de serviços, ela continua ajudando com que esse novo colaborador meu performe. Tem algumas empresas que fazem isso e outras, a própria empresa que contrata essa empresa de recrutamento e seleção, ela já separa um profissional que tem mais tempo de casa e esse profissional faz essa mentoria com o recém-contratado. Isso é bom porque a gente tem o período de experiência dos 45, depois os 90 dias, e nesse período a empresa consegue avaliar e validar que esse profissional vai ter um bom desempenho. Se não vai ter, ali naquele momento ela já consegue fazer a alteração. E as agências, consultorias, geralmente nesse período, elas fazem a reposição do candidato que foi contratado. Então, se ele não deu match, se a empresa não ficou com ele, automaticamente eles apresentam outro profissional. Quer dizer, significa que é bom para a empresa também que esse cara performe. Com certeza, para as duas áreas, né? Tanto para a agência ou a consultoria que trouxe o profissional, quanto para a empresa. Porque para a agência, quando ela coloca um profissional na empresa e ele não permanece, é um retrabalho.
E a empresa, quando contrata e fala, não é bom, ela ainda perde tempo, recurso, aumenta o trabalho dos profissionais que estão esperando chegar um candidato bom. Então, para os dois, quanto mais próximo tiver essa união de fatores, melhor é a contratação. Muito bom, muito interessante isso. Nós vamos fazer um intervalinho agora, Felipe, para poder trazer o nosso comercial aqui, mas antes disso, vem a dica de segurança do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os golpes dos recursos das multas de trânsito. A vítima recebe ligação de empresas especializadas em recursos de multas após a publicação em Diário Oficial do Estado da situação da carteira de habilitação dessa vítima por estouro dos pontos. Com informações privilegiadas, as quadrilhas acham a vítima por telefone e oferecem recursos vitoriosos para estancar a então perda da habilitação. Em situação de crise, a vítima paga por esse recurso que não será feito, ou se feito, não surtirá eficácia. Nossa dica de segurança é sempre procurar despachantes de confiança para intentar defesa necessária. Nesse caso, a LGPD não é respeitada, sendo que as quadrilhas conseguem informações confidenciais do próprio Conselho Regional de Trânsito do Estado da origem da CNH. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje com Felipe Amaro, que vem falar a respeito de relacionamento humano, recursos humanos, né? Mas em especial sobre contratação, recrutamento, seleção e contratação. E a gente falou bastante agora no primeiro bloco e deu para entender que realmente essa contratação não é simplesmente aquele negócio da gente contratar a pessoa que está mais perto, né? Felipe, desde quando eu era muito jovem, que eu comecei a trabalhar, sempre houve aquela prática, principalmente em empresas pequenas, de o gerente, o líder, o dono da empresa falar assim, fulano, quem que você conhece que pode fazer tal coisa aí? Tem alguma indicação? E aí traz seu vizinho, filha da vizinha, aquele negócio. Só que quando chega na empresa, aquela pessoa não performa. E todo mundo que não performa é taxado de que não quer trabalhar, não é verdade? Nem sempre é assim, correto? Correto. Então, quando você faz um bom processo seletivo e consegue trazer uma pessoa boa para dentro da empresa, o que eu tenho que fazer para manter aquela pessoa dentro da empresa? Tem algumas coisas, Aguinaldo, que é bem interessante isso que você colocou, né? Geralmente, o colaborador não performou, a culpa é do colaborador. A empresa cria milhares de mecanismos para falar que ela é uma empresa inclusiva, mas ela não olha com atenção ao lado humano dela, né? Eu estava brincando até com essa questão. A empresa coloca o tobogã, mas ainda está marcando ponto com o ambiente tóxico. Logicamente que algumas coisas a própria CLT preconiza, o Ministério do Trabalho solicita, e a gente tem que seguir essas prerrogativas legais. Mas o ambiente tóxico, ele vai muito mais pelo gestor, até a forma com que o gestor avalia o trabalho, a forma com que o gestor descreve as ações que aquele colaborador tem que fazer, aí sim ele performa. Dentro da área de recursos humanos, a demissão ela é sempre a última instância. E todas as vezes que a gente tem que demitir um colaborador, houve uma falha dupla, tanto da empresa que contratou quanto do colaborador. O colaborador que ele é demitido de surpresa, que ele fala, nossa, eu estou surpreso que eu fui demitido, o erro é da empresa. A empresa não preparou, a empresa não orientou, não deu os feedbacks necessários para que ele pudesse melhorar a entrega dele. Então, todos esses fatores corroboram para você ter um bom ou um mau profissional. Quando você chama de ambiente tóxico, o que você quer dizer com ambiente tóxico? Todo ambiente tóxico é aquele ambiente que ele beira a questão do assédio.
Então, as perseguições infundadas, aqueles profissionais que não recebem as ferramentas, os instrumentos necessários para desenvolver um bom trabalho. Quando você tem líderes que são despreparados, e as empresas infelizmente fazem muito isso, né? Eu tenho um bom vendedor, ele vai ser meu líder de vendas. Não, o seu bom vendedor, ele pode continuar sendo um ótimo vendedor, mas se você quiser um bom líder, aí você tem que prepará-lo. Você tem que fazer o treinamento com esse gestor, colocá-lo numa mentoria, em algum programa de desenvolvimento de habilidades, mas ele tem que ter o direcionamento correto para fazer a gestão daqueles profissionais. E às vezes, além de não ter um bom líder naquele vendedor, você perde um bom vendedor. Acaba tendo uma perda dupla. Exatamente isso. Então, quando você vê um ambiente tóxico, às vezes as pessoas falam da simpatia, do sorriso, né? Mas a simpatia e o sorriso também pode ser tóxica. Quando você faz pequenas perseguições, comentários que são ofensivos aos seus colaboradores. Brincadeirinhas bobas. As brincadeirinhas bobas. Uhum. Eu mesmo já atendi empresas em que os profissionais ali, a liderança fazia brincadeira, criava um ambiente tão descontraído que o líder não percebeu o quanto constrangia o colaborador. E ele teve problemas psicológicos em relação a isso. Sabe que é interessante isso que você está falando? Porque ambiente bom de trabalho, para mim, pode ser um, para você outro. Com certeza. Eis o match. Né? É aí o match, porque eu quero uma empresa gostosa, bacana, tal. E aí, geralmente, para mim, é aquela que tem a chopeira, o videogame. Tal. Outras pessoas já querem o home office. Outras querem um ambiente extremamente tradicional, onde ela consiga trabalhar, bater o seu ponto e ir para casa. Ir para casa. Por isso tem que ter essa observação. Por isso que alguns falam assim, no trabalho não é lugar de fazer amizade. E outras pessoas dizem, nossa, mas meus melhores amigos estão no trabalho. Porque varia de pessoa para pessoa. Com né? certeza. E por isso que eu falei lá no primeiro bloco que essa habilidade de colocar a pessoa certa na empresa certa, porque tem muita empresa boa realmente que acaba não conseguindo contratar porque está usando uma metodologia inadequada. Né? Com certeza. E o mais interessante é que até o comecinho dos anos 2000, os profissionais da área de desenvolvimento falavam muito sobre saber dividir a vida pessoal da vida profissional. Hoje, quando a gente fala principalmente da segurança psicológica, a gente está falando do ser humano integral. Então, os problemas de casa, eles interferem no trabalho. E os problemas do trabalho vão ser levados para casa. A gente está falando de uma pessoa, não de um robô que desliga, né? Então, quando a gente consegue ter um ambiente que ele é seguro e traz esse equilíbrio para os profissionais, automaticamente ele consegue gerar uma amizade, consegue sentir prazer em trabalhar, e aí vai ao encontro de toda essa nova pompa que as empresas colocam de vestir a camisa, se sentir agradável dentro de um trabalho, só que isso requer uma série de fatores. Velho. Felipe, eu falo muito nas palestras, quando eu faço palestra para ambiente corporativo, eu costumo dizer assim que é muito comum que a empresa peça para você não levar problemas pessoais para dentro da empresa, mas ela pede para você levar trabalho para casa. Né? Então, quer dizer, há uma contradição. Exato. E isso vem de uma tradição lá de trás. Administração clássica. Aí está departamentalizando até a vida da pessoa. Até a vida, Então, né? você fala Taylorismo, Fordismo, o já falava disso, né? Quando você começa a ver que a tecnologia entrou, você tem um período que se discute a qualidade de vida. Então, essa balança ela tem que estar equilibrada. E quem mexe nessa balança, Aguinaldo, são os líderes. Nessas palestras, nesses movimentos, você pode ver, quando os líderes conseguem acompanhar e pegar o aprendizado colocando em prática, aí o ambiente é saudável. Agora, se a liderança não consegue vislumbrar isso, provavelmente, futuramente a empresa vai ter problemas trabalhistas, assédio moral, sexual, uma série de fatores. A liderança é determinante realmente para um bom resultado, não é verdade? certeza. Então não adianta só ter um bom líder de RH que crie um processo de recrutamento e seleção positivo, que traga os melhores talentos dentro da empresa, porque se aquela liderança não tiver sido treinada diante de propósito da empresa, quer dizer, a coisa não vai funcionar. Não, e as empresas precisam entender que o RH não é uma ilha. Quando criaram o termo business partner, né, que hoje dentro do RH você fala muito dos parceiros de negócio, você tem o BP. Sim. Só que esse BP, ele não vai ser um solucionador de problemas do que os líderes não fazem. Então, automaticamente, se esse BP está desenvolvendo algumas ações com os outros departamentos, as lideranças elas precisam estar abertas para isso, para trazer resultado, para auxiliar esse trabalho de formação, para criar os PDIs, né, que são os planos de desenvolvimento individual. Tudo isso vai num trabalho em conjunto. Então, fala assim, o meu líder da contabilidade ele é chato, ele não faz nada, mas eu tenho um bom RH aqui, ele cuida disso. Você está distanciando o trabalho, pode ter certeza. Até porque o importante é que toda a liderança da empresa, se você tem um time aí, sei lá, vamos pegar em 10 líderes, né, dentro da empresa, você tem aí a divisão de todos os seus colaboradores em 10 equipes, 10 lideranças. Se uma liderança tiver um ponto de
uma cultura e a outra liderança tiver uma cultura completamente diferente, elas vão brigar o tempo inteiro. Com certeza. E aí é onde acontece aquela empresa, onde um departamento fala mal do outro departamento para o cliente, né? Do tipo, eles lá em cima são assim, eles lá embaixo são assados. E se as empresas não se atentam a isso, Aguinaldo, tem uma formulinha que você consegue ver tranquilamente dentro da empresa. Você pega o seu quadro de lideranças, você vê os que mais entregam. Se esses que mais entregam são os colaboradores mais reclamam, essa é a cultura da sua empresa. Aí você fala assim, é uma cultura por resultado. A gente consegue criar resultado nas empresas, performando com os colaboradores também positivos, felizes no trabalho. Existe uma coisa que eu sempre brinco, que é o salário emocional. Ele não está no lerite, mas o profissional ele percebe e ele credencia a empresa disso. Quando ele está falando bem, quando ele vira para os amigos e fala, cara, você tem que trabalhar na empresa que eu trabalho. Você precisa conhecer o meu trabalho, porque ele está compreendendo que aquilo que ele está vivendo é algo positivo. Então as empresas conseguem equilibrar isso hoje em dia. Porque tem aquele cara que trabalha na empresa, reclama o tempo todo, mas faz 20 anos que está lá, não sai. Que não né? sai, exatamente. E já teve a oportunidade de sair. Exatamente, ele se tornou um acomodado. E ele tem essa postura mais clássica de falar assim, os meus planos estão fora daqui, nem quero saber da empresa. Quero pegar o meu dinheiro, bater o meu cartão e ir embora. E tudo bem. Ele só precisa avaliar se a qualidade de vida dele está sendo prevenida. Por que eu falo até da prevenção? Ele não gosta da empresa, está há 20 anos, mas não faz uma academia, não vai no cinema, não vive. Esse cara está morto, mas ainda trabalhando vivo ali. E muitas vezes atrapalhando outro colega de trabalho que tem uma postura diferente. Exatamente. Né? Porque também ele cria um ambiente que talvez não seja tão adequado, que talvez seja um ambiente que ele próprio navega bem, ele está acostumado com aquilo. Às vezes até ele nem tem problema de saúde, nem psicológico, nem nada. Mas está super bem. Mas ele gera um clima desagradável para outros. Uma vez me perguntaram, Aguinaldo, se existe líder bom com equipe ruim. E a resposta sempre que eu dou é essa. O líder ele tem que ser bom o suficiente para transformar uma equipe que ele não considera boa em uma equipe boa. Então, por mais que você encontre profissionais como esse, que às vezes estão atrapalhando os outros profissionais da equipe, é papel da liderança desenvolver essas pessoas. Tecnicamente ela entrega, mas o comportamento não. Como que a gente faz para criar um clima adequado para que a performance continue alta naquela equipe? Muito bom, Felipe. Mais um intervalinho? Mais um intervalinho aqui, a gente volta já para o Mais Cafeína. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com Felipe Amaro, falando a respeito de RH e falando a respeito de toda essa questão não só do recrutamento, seleção, contratação, mas também do trabalho, do dia a dia dessa pessoa para que seja saudável, né, Felipe? Exatamente. Felipe, a gente falou pelo menos umas 2 ou 3 vezes da palavra propósito. É importante ver o propósito do colaborador e da empresa também. Exato. E aí você fala muito em match. Exato. Em dar o match, né? Exato. Quando que a gente consegue influenciar um colaborador para que ele possa se desenvolver em cima do seu próprio propósito? Com certeza, com certeza. Isso primeiro, assim, para quem é empresário, está montando a sua empresa, ele precisa entender o que benefício, ou o que a sua empresa faz de bom para a sociedade ou faz de bom para o mundo. Aquilo que a sua empresa consegue distribuir ou fazer de bem para o mundo, você precisa trazer isso para os seus colaboradores. Se você traz isso para os seus colaboradores, automaticamente eles conseguem ver um outro propósito de vida também. E a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim, o que você faria se você não pudesse receber nada? Se você não recebesse um salário, se você não recebesse nada, o que mesmo assim você faria? Aí você consegue ter uma visão inicial do seu propósito. Porque o trabalho, ele já é o nosso castigo diário, né? Ele já é aquela ação diária que nós fazemos. Se nós não sentimos prazer ou felicidade naquilo que nós fazemos, automaticamente as outras áreas da nossa vida podem ser prejudicadas. Então é interessante encontrar o propósito para que no dia a dia você consiga ter pelo menos uma vida feliz, né? E olha que legal isso que você está falando, porque eu até um dia, conversando com a minha esposa, a gente entrou nesse assunto e perguntamos um para o outro, né? O que você faria se você ganhasse na loteria hoje? Né? A maioria das pessoas diriam, né, o sumo no mundo.
E eu talvez suma por uns 2 meses. Mas daqui 2 meses eu volto, quero fazer palestra, porque eu acho que é realmente um propósito. Eu me descobri nisso aí, né? E é isso que você chama de propósito? É isso que eu chamo de propósito, porque o propósito pode estar você fazer o cafezinho para poder servir para uma outra pessoa e sentir, fazer aquele café bonito, gostoso, sentir o prazer em servir as pessoas. Eu tive uma professora, Aguinaldo, que com 14 anos ela me falou, o que você for fazer na vida, faça bem feito. Se você for limpar o chão, seja o melhor limpando o chão. Se você for fazer uma entrevista com o Aguinaldo, leve o brilho nos olhos, porque é isso que faz a diferença nos nossos dias. Obrigado por ter vindo, parabéns aí pelo teu trabalho. Espero que a gente possa realmente influenciar pessoas a buscarem seu propósito. Espero que você volte também ao Café Eu Corporativo. agradeço pela oportunidade, viu, Aguinaldo? Obrigado pela oportunidade. Muito bom, o Café Corporativo fica por aqui. Próxima semana nós voltamos. Enquanto isso, esteja com a gente no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, onde nós temos um acervo de mais de 350 entrevistas no nosso propósito, né? Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.